Daí, gente, boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui é Lindomar Afonso dos Santos para mais uma live aí de hoje, quarta-feira, 20 horas, toda quarta-feira, 20 horas, uma live toda especial, onde estou falando aqui sempre a respeito dos meus trabalhos terapêuticos, né? Sou psicólogo de formação. Um dos meus trabalhos principais é a constelação familiar. Também sou hipnólogo clínico com regressão. Também trabalho com a TVP, que é terapia de vidas passadas. E também sou mestre em Reiki. Hoje um tema é muito especial, gente. Hoje, como vocês estão vendo, a live está sendo gravada, né? Que é a maneira mais fácil que eu estou percebendo de fazer hoje aqui. E o tema de hoje é bem bacana, né? Que tem a ver com pertencimento. Você não se sente bem com você mesmo? Você acha que não se encaixa? Então, esse é o tema de hoje. Eu quero então agradecer muito a tua presença, pedir já para você aí que está me assistindo aqui pelo YouTube, gente, que você faça sua inscrição no meu canal, né, Lindomar Treinamentos Sistêmicos. Faça sua inscrição, ativa aquele sininho ali para todas as notificações. Aí você vai receber os avisos antecipadamente de todos os lançamentos dos meus trabalhos, tá? E aí então, gente, eu já quero entrar diretamente no assunto, né? Porque isso é muito importante. Eu ouço muito no consultório, né, as queixas dos clientes, ouvindo coisas do tipo assim de vez em quando, né? Puxa, Lindomar, aqui não me sinto pertencente a esse mundo, não me sinto encaixado às vezes na sociedade, ou não me sinto bem com os meus amigos, ou não me sinto bem, eu sinto que às vezes eu não faço parte da minha família. Então são várias percepções e vários sentimentos que eu ouço, escuto as pessoas falarem a respeito das percepções delas a respeito desse sentimento de pertencer ou não pertencer. E aí a constelação familiar, que é um dos meus principais trabalhos terapêuticos, é muito boa para isso. Aliás, um dos melhores processos que eu conheço para se trabalhar estrutura de vida, base familiar, sistema de vida, sistema familiar. Eu acho que é o melhor processo, mais rápido, mais profundo, mais sincero e mais honesto e muito forte, o melhor que existe. Mas é muito forte, você tem que estar muito bem preparado para tudo que você vai ouvir, para tudo que você vivenciará dentro de um processo de constelação familiar. Se você em algum momento resolver fazer a sua constelação, resolver iniciar um processo terapêutico, né, de enfoque sistêmico familiar, como é a constelação familiar, um processo lindo, maravilhoso e desenvolvido pelo nosso querido alemão Bert Hellinger, que desencarnou no passado e hoje nos contempla, nos assiste aí, como eu digo e brinco, né, carinhosamente, de camarote, né? Já nos presenciou, já nos deu a sua vida, deixou um trabalho fantástico, maravilhoso para continuarmos desenvolvendo. E a base, então, do pertencimento, o Bert Hellinger, então, trabalhou isso muito bem, né? Uma das grandes descobertas dele, talvez uma das primeiras, se não a primeira. Então foi perceber isso lá, esse conceito de pertencimento lá na África do Sul, com as tribos dos índios Zulus, onde ele viu que aquela tribo tinha um olhar diferente, respeitoso, amoroso em relação a todos os familiares. Então, por exemplo, Bert Hellinger um dia se vê numa reunião lá dessa tribo Zulu e tinha lá um adolescente no meio, todo mundo em volta ali dessa reunião, e aí a partir do mais velho, esse membro dessa tribo vai falando então de um acontecimento. O acontecimento era a morte de uma pessoa, membro lá da tribo. E aí eles então estavam ali reunidos naquela noite para falar sobre esse acontecimento e coloca ali o filho dessa pessoa, né?
que faleceu, e aí eles começam a dizer, começando pelo mais velho, olha, a pessoa tal faleceu, dizia o nome, dizia a família, e eu vim hoje aqui agradecer muito e falar aqui diante de você. Quero agradecer muito ao seu pai que nos deixou por causa disso, por causa daquilo. E assim, um após o outro, iam trazendo então suas motivações, do porquê estar ali reunidos, e quando chegava a sua vez, olhava para aquele menino e ia dizendo, olha, seu pai foi muito bom nisso, foi muito bom naquilo, e falava de todas as coisas boas que essa pessoa, falava das questões da vida dessa pessoa, ali para que todos ouvissem. E Bert Helling ficou totalmente impressionado, né, porque ele, puxa, não imaginava que lá na tribo Zulu pudesse ter esse tipo de experiência nesse nível tão profundo de percepção, né? E aquilo mexeu muito com ele, então começou a se formar aí as bases das constelações familiares. Aí o primeiro é pertencimento, que inicia-se provavelmente com essa experiência. Ele então vai trabalhar muito em cima disso. Então, quando a gente ouve no consultório, eu não pertenço a esse mundo, não me encaixo na sociedade, não me encaixo muito bem na minha família, não me encaixo na minha profissão, eu não consigo me encaixar no mundo, nas minhas relações, nas minhas amizades, eu não tenho amizades, não consigo ter amigos, não consigo me encaixar com os meus amigos. Então tem a ver, todas essas frases, todas essas falas, tem a ver então com a ideia de pertencimento. Então é muito interessante que, aí vamos aí para o trabalho do Bert Hellinger, o que está acontecendo com essa pessoa aí. Basicamente, a Bert Hellinger vai, nos seus estudos, concluir e entender que, pelos estudos e pela prática dos trabalhos familiares em grupo, esses trabalhos sistêmicos familiares em grupo, que toda pessoa, né, filho, que não está bem com os seus pais, que são a sua origem, esse filho também, de uma maneira muito específica, também não fica bem aqui no seu mundo, nas suas relações sociais, com aquilo que tem a ver com a sua vida em relação ao mundo. Olha que interessante, então, essa incrível descoberta do Bert Hellinger, né? Então o passo básico aqui que nós podemos ver quando não há ao senso do pertencimento, né? Então, como que isso afeta a vida? O filho que não honra, não respeita a sua família, não pode respeitar o destino dos seus pais, a gente vê então resultados catastróficos para a vida dessa pessoa em algumas áreas, tá? E aí a gente vai vendo que como é o efeito disso no trabalho, por exemplo, vamos dizer aqui na vida profissional. Ele não respeita os pais, não se encaixa, não entende essa hierarquia familiar, que ele é, sim, muito pequeno, uma criança totalmente, infinitamente pequeno em relação a esses grandes, incríveis, que são seus pais, doadores da vida, que entregou o maior dom e o maior presente que essa criança poderia receber, que é a sua vida então para desenvolver, né? Qual é o efeito, por exemplo, na vida profissional? Não me encaixo na minha família, não vou me encaixar também na vida profissional. Aí você vê adultos com um emocional ainda muito infantil, que não conseguiu desapegar, que não conseguiu adultecer perante os seus pais, deixando a casa, deixando os seus pais, e ele então é um adulto hoje, mas ainda está com o seu emocional totalmente infantil, preso, emaranhado, né, como nós falamos, emaranhado ali nas percepções doentias e totalmente equivocadas que essa criança teve em relação aí às suas experiências de vida. São equivocadas porque
interpretação que essa criança teve nas suas questões familiares faz com que então seja aqui no trabalho ou em outras áreas que eu vou falar daqui a pouco, haja algo muito parecido. Essa é a sensação, essa percepção tida aqui então de não pertencer a essa família, de não honrar, por não entender, por não respeitar, por não honrar os destinos desses familiares, dos seus. Então esse mesmo conceito básico dessa interpretação equivocada dessa criança é o que vai acompanhar então o adulto agora, então, por exemplo, na vida profissional, como é o caso que eu estou trazendo aqui. E aí ele é um adulto então que não se sente nessa empresa, ele não se sente alocado, ele não se sente pertencente a essa empresa, ele não veste a camisa da empresa, ele, muito pelo contrário, a cobrança infantil que ele tem em relação aos seus pais é a mesma cobrança infantil que ele vai ter em relação ao seu chefe, talvez aos donos da empresa, e olhando com muita arrogância e muito orgulho, provavelmente, para essa empresa, não respeitando, não entendendo do que é que ele está participando, não entendendo dentro de uma escalada de vida que degrau importante que é profissionalmente estar nessa empresa, estar nessa organização, muito mais além do salário, muito além do dinheiro, mas é um degrau que inicia provavelmente ali a carreira profissional por onde a pessoa vai galgar nessa escaleira, nessa escadaria de vida profissional, muitos outros degraus que começam então com essa base. Então olha como isso pode prejudicar. Os efeitos são muitos, tá? Sai de uma empresa, vai para outra, não gostei dessa empresa, não gostei desse chefe, e aí ele sempre vai ver um chefe, um homem, ou uma mulher como chefe, como patrão, que não é bom para ele, que ele não merece. A quem é que ele está se referindo então? Aos seus pais que ele ainda não respeitou, não tomou no coração, não aceitando os destinos desses pais, dessa família, não respeitando a sua origem. Quem não tem origem, não tem o que então? Não tem passado, automaticamente não vai ter presente e não vai ter futuro, tá? Sempre ele vai estar nesse senso de que está faltando algo, de que experimentar o vazio de não pertencer, de não fazer parte, de estar fora do esquema, de ser de não se sentir bem recebido, de não se sentir amado, de não se sentir olhado, de não se sentir importante. Olha quanto essas questões podem ir afetando na vida profissional. E uma outra área muito importante, vou colocar aqui um outro representante, né? Vamos dizer que a gente percebe também nas relações afetivas, né? Então, quando também esse equívoco da criança, dessas interpretações ainda continua nesse patamar infantil, nesse emocional infantil, a pessoa mesmo agora num corpo adulto, ele vai refletir essas mesmas dificuldades agora também em relação ao companheiro, à companheira, uma relação afetiva ali, e aí ele vai estar aqui como adulto, né? Vou colocar aqui o representante do nosso filho doente, ele vai estar aqui como um adulto na relação, mas o emocional dele ainda é o quê? Infantil, pequenininho. E aí as exigências desse ser doente que não honra e não respeita seus familiares, as exigências que ele vai ter com esse companheiro, com essa companheira, são as mesmas exigências que no seu emocional tem também ainda lá pelos seus pais. Meus pais deveriam ser diferentes, meus pais deveriam ter investido mais em mim, meus pais deveriam ter dado mais dinheiro, meus pais deveriam ter amado mais, ter feito isso e ter feito aquilo. Então uma insatisfação, uma cobrança, um vazio que então continua se estendendo agora
de maneira escondida dentro desse adulto, né? Então está lá a criança lá doente, chorona, carente de amor, né? Então as mesmas exigências serão para esse companheiro, para essa companheira. Você tem que me amar, você tem que cuidar de mim, você não me ama, você não me respeita, você não me vê, você não olha para mim. E aí, bababá, bababá, babá, todas essas coisas que nós já sabemos. De que então são? Então são exigências de eu quero algo de você. Você tem que fazer algo por mim. É sempre uma demanda da criança nesse corpo de adulto agora para o outro. E não se percebe que é ele que tem que mudar, que é ele que tem que fazer o trabalho, é ele que tem que adultecer, ir para a vida adulta e crescer, ir na direção daquilo que ele quer. Ele não percebe que ele agora pode dar para si, mesmo que não pôde receber aqui alguma coisa dos seus pais, porque os pais não foram feitos para dar nada para os filhos. Os pais foram feitos para dar algo para os filhos. Uma coisa só, a vida. Naturalmente que os pais dão muito mais, e esse dar mais às vezes é justamente o que é um problema muito grave para os filhos, porque quem recebe demais não sabe o que fazer com tudo isso nas suas mãos e vai então pesando, e aí uma hora começa a jogar fora porque não honra, não respeita, não valoriza, não percebe a grandeza das coisas porque veio às vezes de mão beijada. Quando do lado oposto também não pode receber, ou ele percebe, a criança percebe que não teve isso, não teve aquilo, ele vai cobrar de quem então? Nos seus relacionamentos, né? Você tem que ser fiel a mim, você tem que me fazer feliz, você tem que casar comigo, você tem que fazer isso. Então é assim, você tem que fazer. As frases são de exigência, de cobrança de um adulto. Não, de uma criança. Sempre é um perfil da criança doente e ainda da criança lá vingativa, birrenta, chorona, da criança, da vítima, da criança que está ainda lá no vitimismo. Você tem que me dar algo, você tem que fazer uma coisa por mim, que é ainda a mesma necessidade dessa criança, que essa criança tem em relação aos seus pais. Mas assim como esses pais já não têm mais o que dar para essa criança, porque já deram a vida e já deram muito mais, assim também esse adulto doente agora também vai encontrar parceiros e parceiras que também não vão fazer isso por ele, porque ele quer encontrar aqui um pai e uma mãe, né? Então vocês vê até nas frases aí dos relacionamentos, né? Marido chamando a esposa de filha. Já viram isso? É de arrepiar, né? Ou chamando a esposa de filha e vice-versa. Olha as frases, né, doentias que vão se falando, que é ali o inconsciente tentando trazer uma realidade para que essa pessoa possa olhar para essa criança doentia, né? E aí então a constelação familiar é algo maravilhoso para isso, né? E então colocando aqui mais um representante para a vida, né? Esse adulto então agora que não honra os pais, que não respeita, que não entende a quem é que ele pertence, então ele também não vai se sentir pertencente ao trabalho, não vai se sentir pertencente a uma relação, não vai conseguir ter uma relação de dois adultos, sempre vai ser uma relação de uma criança para um pai, de uma criança para a mãe, vai ser uma relação filial, uma relação familiar. Não será uma relação de um adulto para um outro adulto, de um outro sistema, de uma outra família. Isso é um caos em qualquer relacionamento. E aí, para a vida então, né? Ele também então não vai se sentir localizado na vida. Daí ele vai reclamar do governo, vai reclamar do país onde vive, da cidade onde vive, do clima. Eu deveria ter nascido nos Estados Unidos e rico. Já viram isso? Eu deveria ter nascido bonito, magro, atleta. Sempre é o quê? O que ele não tem. Ele sempre está olhando para o que ele não tem, porque ele não consegue olhar para o que ele tem e construir aquilo que ele quer, de
tornar possível aquilo que ele quer realizar, né? Mas antes precisa ter um respeito, um entendimento de pertencimento a esses pais maravilhosos, gente. Então, sim, tem solução, tá? Então, se você acha que você precisa de ajuda profissional, né? Precisa fazer o seu trabalho terapêutico, você acha que precisa de fazer sua constelação familiar, entre em contato comigo, com o meu WhatsApp, para tirar suas dúvidas, entender melhor como é esse processo, tá? Para que você então se sinta bem localizado na vida, se sinta localizado nas suas relações afetivas, sinta-se localizado, aterrado nos seus negócios, na sua profissão, na sua empresa. Então tudo isso vai depender dessa percepção, dessa origem e desse pertencimento, ok, meus queridos? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês aí em poucas palavras, né? É um assunto muito amplo, tem muita coisa para falar, e a ideia é despertar em você, se você vê que precisa de algo, precisa de ajuda, que precisa resolucionar isso muito rapidamente na sua vida, eu quero te deixar o convite, entre em contato, acesse o meu canal, se inscreva, né? Ative o sininho para todas as notificações. E aí lembrando, toda quarta-feira, às 20 horas, a nossa live aqui, falando sobre temas de relacionamentos, temas sistêmicos, familiares sobre a vida. Às vezes eu falo também sobre saúde, tá? E também sobre espiritualidade, tá bom, gente? Então quarta-feira que vem eu aguardo vocês e até lá, um grande abraço e fica com Deus.